A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do primeiro trimestre do ano de 2023, que tem por título O Avivamento no Ministério de Pedro. Hoje falaremos um pouco sobre Pedro, que antes foi um homem impulsivo, agia por impulso, deixava a carne falar mais alto e depois do avivamento, ele foi transformado em um homem cheio de Deus, cheio da unção de Deus. O texto áureo que se encontra em Atos 2,14 nos diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. Sempre há mudança. O homem se transforma num homem cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da vontade de servir, de fazer a obra de Deus, a obra do Senhor. Cheio daquela vontade de levar o evangelho, cheio daquele desejo de ver todos que estão ao seu redor sentir a mesma paz ou a mesma alegria de ter Jesus na vida, se cheio do Espírito Santo. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, apresentava-se um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Foi transformado num novo homem. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. As duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, como está escrito em Mateus 16, versículo 16 e o 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito, diante de outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 32. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus,
mas só as coisas que são dos homens. Mateus 16, 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. Jesus lhe disse que ele iria lhe negar 3 vezes. E se Jesus fala, acontece. Mateus 26, versículo 31 e 35 a 35. A primeira vez, Pedro negou diante de uma criada. A segunda, diante de outra criada, que dissera que ouvira com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Quando o galo cantou, Pedro lembrou que Jesus lhe havia dito que ele lhe negaria antes que o galo cantasse. E o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fosse dar boa nova a seus discípulos. E o nome de Pedro foi destacado, como está em Marcos 16:7. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco, né? Aquela pessoa que caiu. Não vamos julgar as pessoas, porque Deus tem poder de restaurar o homem, levantar o homem, colocar novamente de pé e o homem fazer, através do nome de Jesus, maravilhas, ganhar vidas para o reino de Deus, pregar a palavra, como nós já vimos em nosso meio Deus fazer isso. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Mesmo diante das nossas falhas, Jesus continua nos amando. Mesmo aquele que pecou, que saiu dos caminhos do Senhor, Jesus continua amando o homem. E querendo, desejando que o homem se arrependa e volta-se para ele, para que ele possa libertar e transformar em um novo homem. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos em um aposento para orar, aguardando a promessa do dom do Espírito Santo. Pedro sugeriu que um deles fosse escolhido para ocupar o lugar de Judas, para que o apostolado fosse completo com 12 homens. No dia de Pentecostes, ele pregou a mensagem inicial à multidão que se reuniu e declarou que eles deveriam arrepender-se e ser batizados no nome do Senhor Jesus. Cerca de 3.000 pessoas converteram-se e a igreja começou. Atos 2, 14 ao 42. Durante os primeiros anos da igreja em Jerusalém, Pedro foi reconhecido como seu líder. Ele realizou grandes milagres. Atos 3, versículo 1 ao 10, capítulo 5, versículo 12 ao 16. Defendeu a causa perante o Sinédrio e disciplinou ofensores como Ananias e Safira, embora tenha saído da cidade depois da perseguição de Herodes.
em 44 depois de Cristo. Atos capítulo 12, versículo 1 ao 17. Ele retornou a Jerusalém para participar do conselho relacionado à liberdade dos gentios. E ele concordou com Paulo contra os legalistas, onde os gentios não deveriam ser obrigados a obedecer à lei cerimonial como uma condição de salvação além da fé em Cristo. Pedro, batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, se transformou devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. É isso que o Senhor faz. O batismo no Espírito Santo, ele dá ousadia para o homem levar a mensagem de salvação. O homem cheio do Espírito Santo, ele prega, ele é usado por Deus como um instrumento, ele leva a palavra de Deus. E vidas são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Para fazer a obra do Senhor, precisamos estar cheio do Espírito Santo, estar com a vida no altar. Sermos ousados em falar a mensagem de Deus, pregar a mensagem de Deus. Viver uma vida íntegra, uma vida limpa, fiel a Deus, para que Deus nos use conforme a tua vontade. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Resultado: quase 3.000 almas foram batizadas. Quase 3.000 almas foram batizadas com o Espírito Santo. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse. Não tenho prata nem ouro, mas teve o poder de Deus. Estava cheio do Espírito Santo. Imediatamente, o homem saltou louvando a Deus. Quando Pedro ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus, imediatamente o homem se levantou. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando ao Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde em nome de Jesus Cristo. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório. Em outras ocasiões, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo.
Atos 4, versículo 1 ao 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelos sumos sacerdotes sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4, versículos 6 ao 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram, tremeu. Atos 4, versículo 29 e 31. Em Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos 9, 34 e 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Atos 9, versículo 36 ao 42. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas 18, 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste. Para isso acontecer, precisa o crente procurar buscar o derramamento do Espírito Santo. Deus está com as mãos cheias de bênção para abençoar a todos. Basta que a gente busque, que Deus derrama unção na vida de todos. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou seus discípulos para as principais características dos fins do tempo. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Hoje nós vemos tudo isso, né? É pai matando filho, filho matando pai, o amor entre os irmãos, é ódio, irmão matando irmão. É brigas, a iniquidade, é pecado, são drogas, é roubo, o homem a cada dia afastando-se mais de Deus. São alertas que o fim dos tempos está chegando, que a volta do Senhor está muito próxima. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24, 4, 14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. O homem está afastando-se cada vez mais de Deus. Mas o evangelho precisa ser pregado por todo mundo para que Jesus volte. Não é fácil levar a mensagem. Por isso, a igreja precisa estar avivada. Diante de Deus, buscar o Senhor diariamente. Estar
sempre em comunhão com o Senhor, se preparando, porque a luta é pesada, a caminhada é pesada, mas Deus nos garante vitória, Deus dá vitória. É nos preparar que Jesus está às portas. Para isso precisamos arregaçar as mangas e continuar fazendo a obra. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mas especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É uma virgem que está preparada, esperando o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Precisamos estar vigilantes para não ficarmos. Precisamos estar sempre alerta, sempre preparado, que o Senhor pode vir a qualquer momento. Aleluia! Precisamos estar com nossas vestes sempre brancas, sempre limpas. Estar preparada, porque nós não sabemos a hora nem o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja pode demorar mais alguns anos, porém, nós não sabemos o nosso dia de ir. O dia que o Senhor nos chamar. Devemos estar preparados, porque nós não sabemos quando o Senhor nos chamar, como nós estaremos, qual a forma que a gente vai ao encontro do Senhor. Por isso devemos estar sempre vigilantes, para não ficarmos. Que grande tristeza deve ser para os crentes quando Jesus voltar a ficar nesse mundo. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda ou esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Devemos estar sempre alerta, buscando o avivamento para as nossas vidas. O avivamento diário. A cada dia devemos buscar o Senhor. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria, de poder, para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Que nós possamos sempre lembrar do ministério de Pedro. Quantos milagres ele fez em nome do Senhor Jesus. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, Pedro se transformou em outro homem. Fez a obra com ousadia, pregava com ousadia, e almas se rendiam aos pés do Senhor. Que Deus possa continuar nos abençoando e que nós possamos continuar nessa peleja, nessa caminhada, que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Vamos continuar. Que o Senhor
possa continuar abençoando a cada um. Fiquem com Jesus e que Deus te abençoe.